Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do programa Gravito. E hoje um programa que vai falar sobre um dos setores que mais gera emprego do setor do turismo, a alimentação fora do lar, bares e restaurantes. Nós estamos aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães para o 24º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Ao meu lado, o presidente executivo da Abrazel, o presidente da Abrazel, Paulo Solmusk, que é um anfitrião deste congresso. Aliás, um programa de hoje que vai ter a presença do ministro do Trabalho, Brizola Neto. Vamos conversar também com o secretário executivo do Ministério do Turismo, o Valdir Simão, com o senador Hollenberg, personalidades que prestigiaram este evento aqui em Brasília. Paulo, eu queria primeiro começar dando uma dimensão do seu setor. Nós estamos aqui num congresso, um congresso com 2.000 participantes, um congresso que tem uma feira, que é o Restaurante Show, mas é um setor que mais gera empregos na área do turismo. Quantos empregos diretos o setor da alimentação fora do lar gera no Brasil? É isso mesmo, Magnaneto. Nós geramos 6 milhões de empregos, mas com uma característica ainda mais interessante, porque é a atividade econômica que mais permite que as pessoas evoluam, comece lá embaixo, a ascensão socioeconômica. Então é uma importância muito grande para a sociedade, um volume expressivo de primeiro emprego. Então é muito gratificante estar discutindo esse tema aqui em torno de todas as suas dimensões, seja da importância dos grandes eventos do turismo, seja da modificação que a gente precisa promover na questão legislativa, introduzindo o trabalho eventual. É uma oportunidade muito grande de discutir isso com quem realmente faz acontecer nesse setor e em torno desses objetivos que estamos aqui. Um dos grandes parceiros, Paulo, desse trabalho é o Sebrae, até pelo perfil de pequeno e médio empresário do setor de alimentação. E nós temos, à frente do Sebrae Nacional, um ex-ministro do Turismo, Luiz Barreto. Qual a importância do Sebrae para o seu setor? Eu diria mais do que para o nosso setor. A Abrazel, há poucos anos atrás, ela adotou como estratégia unir estrategicamente ao Sebrae. Porque o Sebrae é a instituição que tem capacidade de articular o pequeno empresário. E também a mesma abrangência nacional que a Abrazel tem. A abrangência nacional que a Abrazel conquistou através do apoio do Sebrae. Eu diria que se não fosse o Sebrae, nós não estaríamos nem próximo do sucesso que a gente conseguiu em capilaridade, em representatividade. O Sebrae é um parceiro operacional, mas é um parceiro também de inteligência. E com a chegada do Barreto, nós conseguimos dar um algo mais, porque ele, com toda a sensibilidade que tem para o turismo, né, com sua brilhante gestão à frente do Ministério, trouxe uma visão especial do valor da cadeia produtiva do turismo para dentro do Sebrae. E isso tem nos permitido avançar em temas que antigamente parecia causas perdidas. Por exemplo, a informalidade, né? Nós sabemos que o Brasil convive com informalidade muito grande, mas todo mundo, a informalidade é grande, mas não havia um programa em escala voltado para isso. Então o Sebrae, sob a gestão do Barreto, está enfrentando umas coisas que realmente são importantes para o país. Eu vou pedir agora a entrevista com o Luiz Barreto. O Luiz Barreto foi também ministro do Turismo. Ele fala agora para o nosso programa, nós gravamos essa entrevista na sua sala VIP, dos momentos que antecediam a abertura da sua solenidade. Vamos assistir Barreto e voltamos para conversar com o Paulo Solmusk daqui a pouco. O programa Magna Vida conversando com o Luiz Barreto, presidente nacional do Sebrae, ex-ministro nosso ministro do Turismo, um amigo do turismo, mas sobretudo uma pessoa que tem apoiado os setores, agora no Sebrae, principalmente da pequena e média empresa. E esse evento hoje, Barreto, o evento ligado à área de alimentação fora do lar, é um evento que o universo tem total... A grande maioria. Exatamente, quer dizer, eu estou muito feliz de estar aqui na Abrazel, é um segmento hoje muito importante para o Brasil, é gerador de emprego e renda e feito por muitas micro e pequenas empresas espalhadas para o Brasil todo. Esse pessoal está gerando emprego, nós temos uma imensa oportunidade que são os eventos esportivos, acho que esse segmento pode crescer, pode se profissionalizar, nós estamos nos esforçando para melhorar a gestão desses empreendimentos. Muitas vezes a pessoa até entende da sua atividade, faz uma boa comida, mas tem dificuldades na gestão. E o esforço do Sebrae é ser parceiro da Abrazel e desses inúmeros bares e restaurantes de alimentação fora do lar, espalhados pelo Brasil todo, para que eles possam melhorar a sua gestão empresarial e, com isso, faturarem mais, criarem mais musculatura e aproveitarem as oportunidades que o Brasil está demonstrando para essa área de serviços que cresce cada vez mais. Barreto, muito obrigado. E uma palavra final sobre o anfitrião, porque o Paulo Solmusk, que foi um parceiro seu no Ministério,
ele é efetivamente uma grande liderança do turismo nacional. Com certeza, quer dizer, o Paulo, além de ser um excelente gestor, um bom administrador, é um entusiasta. E ele, quer dizer, para mim estar aqui hoje, ele me deu vários telefonemas, o que mostra que ele, quando se empenha, tem foco e tem uma relação muito forte aí com um setor que é fundamental, volto a dizer, para gerar milhões de empregos e de servir a população. Quer dizer, acho que é um serviço cada vez melhor no Brasil e hoje não está concentrado apenas no Rio-São Paulo, hoje é um tema nacional. Muito obrigado, intervalo comercial e o programa Magnavita volta para todo o Brasil pela rede CNT. Programa Magnavita pela rede CNT, conversando agora com o senador Hollenberg, senador por Brasília, com o Otávio, que é o secretário de Turismo do Distrito Federal, mas sobretudo do mesmo grupo político do senador. Eu conversava, senador, antes da gente começar a entrevista, do acerto que foi a indicação do seu partido, o nome do Otávio, que conquistou o reconhecimento não só do trade local, mas sobretudo o respeito nacional pelo trabalho que está desenvolvendo. É gostoso para um político, quando faz a indicação, e ver essa indicação dando certo, não é, senador? Sem dúvida, o Luiz Otávio é uma pessoa que já tem uma grande experiência na área, tanto no setor público como no setor privado. É uma pessoa que gosta muito da cidade e é claro que isso tudo contribui muito para o sucesso do seu trabalho. Eu queria que você falasse, senador, desse momento especial que Brasília vive para o turismo, principalmente a questão dos eventos, daqui a Copa, Brasília dando um exemplo, está adiantado o estádio, Copa da Confederação vão ser abertas aqui. Agora, o que é importante é o legado que a Copa do Mundo pode deixar ao Brasil. Nesse sentido, o fato da Abrazel estar investindo nesse momento na mão de obra, tendo como grande tema do seu congresso a mão de obra, é fundamental porque é a qualificação da mão de obra que garantirá uma boa prestação de serviço que permanecerá depois da realização desses grandes eventos. Aliás, prestação de serviço que é a vocação de Brasília, né? Serviço é a grande vocação da nossa cidade. O turismo hoje ele tem um impacto no PIB muito aquém daquilo que ele pode estar. E esses grandes eventos, eles vão fazer, Cláudio, que Brasília tenha uma grande divulgação. Hoje, Brasília ainda não é uma cidade conhecida internacionalmente, apesar de ser uma cidade patrimônio cultural da humanidade. E com certeza, esses grandes eventos farão que a cidade se torne conhecida. E como bem disse o senador Hollenberg, nós precisamos agora pegar esses grandes eventos, potencializar e fazer com que tenhamos um grande legado com esses grandes eventos. Obrigado, senador. Programa Magnavita do 24º Congresso da Abrazel, aqui direto de Brasília para todo o Brasil pela rede CNT. Representando o ministro do Turismo nessa solenidade de abertura do Congresso da Abrazel, Waldir Simão, secretário executivo do Ministério do Turismo. Waldir, a importância de um segmento da alimentação fora do lar, da Abrazel, para o turismo brasileiro, esse congresso hoje aqui em Brasília? Olha, é importantíssimo, né? O setor de alimentação ele é estratégico para o setor do turismo. É um setor que tem uma participação na ocupação do setor do turismo muito grande e que tem que ser objeto de preocupação constante das políticas do Ministério. O tema escolhido, que é a questão dos trabalhadores do setor, eu penso ser central, Magnavita. Cuidar da questão da formalização, cuidar da questão da formação, da expectativa e da retenção de talentos. É um desafio muito grande para qualquer setor, em especial para o setor de alimentação. É evitar a migração para outros setores. Exatamente. A gente tem percebido o trabalhador do setor do turismo migrando para outras atividades. Isso é muito ruim, porque o setor acaba formando profissionais que acabam depois, com esse conhecimento, sendo desperdiçados. Se ainda fosse aproveitados por outras empresas do setor, mas não, eles estão perdendo, nós estamos perdendo trabalhadores para outros setores, o que demonstra talvez falta de competitividade. Então esse é um tema central na estratégia de aumento de competitividade que o Ministério está implementando. Você está desenvolvendo para a hotelaria uma pauta que visa aumentar o lado competitivo com a redução do custo Brasil. Com sucesso já, está aí a hotelaria no Brasil maior, mas na área de alimentação fora do ar, o que pode ser feito para tornar esse super empregador muito mais competitivo? Eu acho que muita coisa. É importante que a gente trabalhe do ponto de vista do aumento de competitividade, não só na qualificação, mas também na gestão eficiente, também
na questão de preço, desoneração, simplificação do negócio. Esse é um tema muito importante, é um setor que é composto basicamente por pequenas empresas. O Sebrae tem um papel fundamental, porque é um laboratório de expertise e de gestão para esses pequenos negócios. Aliás, o Sebrae, por ter um ex-ministro do turismo à frente do Sebrae Nacional, isso facilita esse diálogo, né? Não, sem dúvida. O Barreto é uma pessoa que conhece tudo e turismo, está fazendo um excelente trabalho no Sebrae. O Sebrae já tem um background de conhecimento na área de gestão de pequenos negócios, principalmente o setor de alimentação, muito importante. O tema da alimentação segura é fundamental, porque nós estamos fazendo um trabalho muito ousado de atração de turistas internacionais, então nós temos que preocupar com a qualidade e com a segurança alimentar. Então, eu acredito, mas o tema central desse congresso, desse 24º Congresso da Brasel, são os trabalhadores, a formação, a retenção. Eu acredito que nós temos uma avenida para construirmos um caminho que vai fortalecer o setor e vai fazer com que ele contribua ainda mais na geração de oportunidades de trabalho. Obrigado, Valdir. E vamos continuar aqui hoje na abertura do 24º Congresso Nacional da Brasel. E voltamos com o programa Magnavita. Paulo, eu gostaria de aproveitar para falar da importância do Conselho Nacional de Turismo. Você atua também em outros conselhos, foi citado inclusive uma atuação sua expressiva na questão do Brasil Maior, que você é um dos conselheiros, e sobretudo um conselho que foi criado por um conterrâneo seu, que é o Valfrido dos Mais Guia, o Conselho de Turismo, onde você tem uma atuação histórica. Mas o conselho hoje anda um pouco, eu diria, não um pouco, anda muito distante do processo de interlocução que tinha com o ministro. Eu estou falando isso pela postura do ministro Gastão Vieira, que resultou, inclusive, no movimento dos conselheiros que foram até a presidência da República reclamar que o conselho não era convocado e não se reunia. E, a partir daí, o conselho voltou à sua normalidade. O que está acontecendo com o ministro que não percebeu a importância do Conselho Nacional de Turismo? Bom, primeiramente, é importante destacar a importância do Conselho e do modelo de governança que o ministro Valfrido implantou, mas também reconhecer que esse modelo foi 10 anos, né? 10 anos, e reconhecer que esse modelo foi mantido e respeitado sempre por quem sucedeu, pela ministra Marta Suplicy, pelo Luiz Barreto, e obviamente foi pelo Pedro Novaes. Pelo Pedro Novaes, pela sua rápida, mas importante passagem pelo Ministério do Turismo, mas e acreditar a essa interlocução do poder público com o Conselho Nacional, os grandes avanços que o turismo teve. O ministro Gastão ainda não experimentou essa boa relação com o Conselho no sentido mais amplo e os seus benefícios decorrentes dessa relação para o turismo. Então a gente carece ainda de avançar nisso. É uma pena que a gente não tenha tido a oportunidade de verdade, aconselhar o Ministério, debater os temas importantes, discutir política pública. É muito importante que se perceba que lideranças como a de você no Conselho Nacional de Turismo e outras, a do Moreira, um grande líder, né? Nós estamos ali para desenvolver política pública. Não há outro interesse a não ser desenvolver política pública para o turismo, especialmente no meu caso, com foco no meu setor. E quando isso não avança, a gente fica muito triste. Mas isso, para um parlamentar, que eu brinco que o nosso conselho é o parlamento do turismo. Agora mesmo vamos ter a reunião do conselho e o Ministério está pedindo que os conselheiros enviem antecipadamente suas manifestações. É a mesma coisa do presidente, o Marcos Maia, da Câmara dos Deputados, dizer: Gastão, você vai falar agora na tribuna, o que você vai falar? Me diz o que você vai falar. Quer dizer, o que seria o parlamento acaba sofrendo esse tipo de pressão. Perde o turismo. Mas eu gostaria, Paulinho, de compartilhar aqui uma entrevista que eu fiz também na sua sala VIP com um conselheiro, que é o Moacir. O Moacir, que é o presidente da Contrato. A Contrato é uma confederação nacional de trabalhadores do setor da hospitalidade e turismo, ou seja, patrões e empregados reunidos num movimento comum, e que ele fala sobre isso. Vamos assistir a entrevista do Moacir e voltamos com o programa Magnavita, hoje em ritmo de Abrasel, 24º Congresso. O programa Magnavita conversa agora com o representante dos trabalhadores, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, o Moacir Oswaldo, que é membro do Conselho Nacional de Turismo.
Primeiro, se falar desse evento de hoje, esse relacionamento trabalhador-empregador aqui no 24º Congresso da Abrazel. Primeiro, para nós é uma satisfação estar aqui. Eu acho o laço que nos une, os trabalhadores, os empresários, no nosso segmento é muito próximo, porque muitas vezes a maioria das oportunidades dos empresários, do pequeno empresário, ontem foi trabalhador. Então nós estamos, posso dizer, meio em casa aqui, por causa que diversos empresários que estão aqui tiveram uma participação efetiva com prestação de mão de obra algum período atrás. Eu queria que você falasse da qualificação, que é o tema desse congresso hoje. Você preside, comanda, coordena a Câmara de Qualificação do Conselho Nacional de Turismo e o Ministério tomou algumas atitudes com relação a mudar o patamar da qualificação, ou seja, varreu o que estava sendo feito e entrou agora com um programa do Ministério da Educação, o Pronatec, para poder qualificar, mas não aquele que está empregado, aquele que está ingressando no mercado. E fala dessas mudanças, a Câmara Empresarial de Qualificação foi ouvida nesse processo? Num período para cá, em algumas administrações para cá do Ministério do Turismo, as câmaras temáticas que funcionavam excelentemente bem, onde que a sociedade era ouvida, onde que nós tínhamos uma articulação política muito grande, foi deixado de lado. Isso nos preocupa. Nos preocupa porque se o Ministério do Turismo deu certo até hoje, foi graças ao Conselho Nacional do Turismo, foi graças às câmaras temáticas, foi graças ao envolvimento dos atores que desenvolvem o turismo nacional. E isso, lamentavelmente, foi colocado de lado, e sem uma explicação, não foi discutido conosco, não foi discutido com o trade de turismo. Então isso nos preocupa. Nós temos uma Copa do Mundo chegando, onde que a qualificação é uma preocupação muito grande. O programa do Pronatec não contempla as pessoas que estão empregadas. Nós necessitamos de requalificação, precisamos de qualificação também, mas não dá mais tempo. O Pronatec é um excelente projeto, mas para longo prazo, não para daqui a um ano. Me dá os números da contrato. Quantos associados a contrato tem no Brasil? Quantos sindicatos? Olha, nós temos 450 sindicatos. Nós temos, junto com a gente, 28 federações, certo? E nós representamos na área de turismo, hospitalidade, na faixa dos 4 milhões e meio de trabalhadores. Moacir, muito obrigado. Intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita, o programa hoje em ritmo de congresso da Abrazel, 24º Congresso aqui em Brasília. Eu conversei com o Moacir e nós assistimos a entrevista. É um líder sindical, presidente da confederação, com dezenas de federações, com um número enorme de empregos. E ele desabafa sobre a questão da qualificação. Eu acho que o turismo brasileiro não se deu conta da irresponsabilidade com o dinheiro público que está sendo feito na questão da paralisação de um dos mais complexos, intensos e eficazes programas de qualificação que preparavam o Brasil para a Copa do Mundo. É verdade, Magnavita. É uma pena que um programa como o Bem Receber Copa, reconhecido por toda a sociedade, se você passear pelo país, conversar com o secretário de Estado de Turismo. Eu hoje no Congresso tive a oportunidade de perguntar ao nosso secretário executivo, né, que resposta a gestão Gastão dará à qualificação da mão de obra empregada no setor, que é essa que é o foco do Ministério do Turismo, demanda do governo Lula, já com a ministra, à época, Dilma, assinando embaixo, e agora nós estamos sobre o governo dela esperando que algo efetivo surja deste ministério que está encarregado de promover a qualificação. E eu repito, salas de aula no Brasil inteiro foram paralisadas, programas interrompidos no meio. Eu gostaria de continuar aqui no seu espaço, nesse congresso seu, nesse programa especial, para falar da importância da relação com o parlamento. Você tem aqui hoje a presença de um deputado, que é o Zé Rocha, presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Você tem o senador Hollenberg, que é um senador do turismo, que também falou para o nosso programa. Qual a importância dessa relação com o parlamento?
Olha, essa é uma boa pergunta. O brasileiro tem que amadurecer a sua relação com o parlamento. Nós temos que entender que é no parlamento que as coisas acontecem, é lá que a nossa voz, pelo bem ou pelo mal, está... Nossos representantes votados... São os nossos representantes, estão a nosso serviço. Então, a nossa presença no parlamento, levando as nossas demandas, trazendo as nossas aflições e de uma maneira propositiva, é fundamental. Então, quando você vê aqui um senador da República presente, o deputado Zé Rocha, presidente da Comissão de Turismo e de Esporte, abrindo as portas como... Aliás, por que o ministro do Turismo não veio hoje? Bom, eu não tenho certeza, né? Me disseram que ele tinha uma agenda fora de Brasília. Não tenho certeza. Mas o ministro Brizola Neto estava presente. Até porque, né, ele reconhece a importância desse setor que gera 6 milhões de empregos, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial do Brasil. A presidenta Dilma deixou claro que a prioridade dela é preservar o emprego sem estabilidade, né, numa declaração recente. Então, todos os ministros deviam estar focados nesse setor que é o maior gerador de emprego no Brasil, especialmente o emprego daquele que tem menos qualificação. Paulinho, sem nenhum tipo de ironia, já que nós não podemos entrevistar o ministro do Turismo, eu entrevistei o ministro Brizola Neto. Vamos assistir a entrevista do Brizola Neto e voltamos. Programa Magnavita para todo o Brasil pela Rede CNT, conversando aqui em Brasília com o nosso ministro Brizola Neto, principalmente ministro do Trabalho, num evento de um setor que mais emprega, que é o setor de restaurantes e alimentação fora do ar. Ministro, primeiro, prazer de entrevistá-lo hoje na condição de ministro, nós que nos conhecemos da condição de deputado, de um grande representante do Rio de Janeiro, mas o evento de hoje, a importância. Magnavita, primeiro, prazer de estar contigo. E a importância de estar num evento como esse, dos setores que mais empregam no país. E empregam principalmente quem mais precisa. Garante emprego para a nossa juventude, garante emprego, justamente uma inserção no mercado, às vezes aquelas pessoas que não têm condição de se inserir no mercado. E nós aqui do Ministério do Trabalho, nós temos uma pauta longa para discutir. Qualificação profissional, desoneração. E eu não podia deixar de estar presente num evento de um dos setores, como eu disse aqui, que mais emprega no nosso país. Tocou muito as suas palavras com relação ao otimismo e a sua fé na administração Dilma Rousseff. Vamos repetir isso para a televisão? Olha, eu acho que a presidente é uma presidente que mostrou seu compromisso, né, com o desenvolvimento do nosso país, né, que tem garantindo, com muito esforço e com coragem, o desenvolvimento econômico, que é fundamental para a gente garantir justiça social. A gente precisa manter emprego. Para manter emprego, a gente precisa ter desenvolvimento econômico. A gente precisa aumentar a renda do trabalhador. Para aumentar a renda do trabalhador, a gente precisa ter desenvolvimento econômico. E é isso que a presidente tem feito, garantindo a competitividade das nossas empresas sem retirar direitos dos trabalhadores, desonerando e investindo em educação. Eu queria agradecer muito. Obrigado pela sua participação no nosso programa e deixar aqui um convite. Eu gostaria muito de gravar aqui no seu gabinete em Brasília, um programa especial, mostrando para o Brasil inteiro, mas de forma especial para o Rio de Janeiro, para a nossa CNT, o nosso Canal 9, a sua atuação e a sua visão, juventude e, sobretudo, essa visão sua no turismo, para o setor do turismo, para a indústria do Brasil e na geração de empregos no Ministério do Trabalho. Compromisso do Ministro do Trabalho, Magnavita. Vamos marcar e vamos fazer essa entrevista. Parabéns. Tá bem? Muito obrigado. Paulo, o Brizola Neto, ele destaca não só a velocidade de geração de emprego, mas a equação que a presidenta Dilma está buscando, que é desonerar e qualificar. E esse tem sido, talvez, essa foi, sem dúvida, a grande missão do Ministério do Turismo, né? E é a missão que, com esse negócio de Pronatec, está falhando, porque os números reais do Pronatec, quando forem apresentados, que, aliás, é um programa do Ministério da Educação, que foi trazido, porque o Pronatec ele não vai formar quem está empregado. O objetivo maior dele é formar quem vai ingressar no mercado de trabalho. Né? Olha, foi muito bom ouvir o ministro Brizola Neto, porque ele entra acertando no alvo. Precisamos de ousadia, nós precisamos de dirigentes públicos ousados que enxerguem. Então, por exemplo, nós tínhamos ali um problema de valor da mão de obra para se pagar a qualificação. Isso gerava uma série de distorções, as pessoas usavam dessa situação para fazer o que quisiam. E a qualificação de verdade ficava para depois. O ministro teve coragem, foi lá e dobrou essa tabela, mais ainda ampliou a possibilidade até de chegar a 18, de 4,5 para 9, até R$18. Eu quero colocar isso porque foi surpreendente a coragem, porque uma das coisas que o TCU e que a CGU apontou
no programa Bem Receber Copa era exatamente a questão relacionada ao percentual da hora-aula, comparando com o PlanSec do Ministério do Trabalho. E hoje você tem um ministro de Estado num congresso extraindo e colocando isso. Eu tenho gravado essa fala do Brizola. Eu vou colocar, eu quero voltar para concluir esse raciocínio, mas vamos assistir agora o que o Brizola Neto falou sobre o valor hora-aula como impeditivo de uma qualificação eficaz. Havia um instrumento ali que praticamente inviabilizava a qualificação profissional com qualidade, que era um valor de hora-aula completamente defasado. Quem teve no Ministério do Trabalho, quem buscou qualificação no Ministério do Trabalho, sabe que quando a gente tinha um valor per capita por aluno de R$ 4,50, praticamente você inviabilizava a qualificação profissional. Paulo, aí está o depoimento de um ministro como o Brizola Neto, né? É muito bom ver um jovem, né, político diagnosticando em tão pouco tempo e tratando com tanta coragem problemas que o brasileiro pensa. Não podemos viver nas referências irresponsáveis que tem colocado de amarras no nosso setor, no desenvolvimento da atividade. O ministro Brizola Neto chegou claramente para fazer acontecer e é isso que nós precisamos mais em todas as lideranças que geram política pública, responsáveis por fazer política pública para o setor e para o nosso bares e restaurantes do Brasil. Eu gostaria de finalizar com pensando a sua frase com relação à confiança que você, como líder empresarial, tem no governo da presidenta Dilma. É muito para mim. Na verdade, a presidenta tem feito muitas deferências com a Brasel, né? Nós fomos convidados a participar do Fórum da Pequena e Microempresa, opinamos junto ao IPEA, no Brasil maior, no Conselho de Competitividade. Então eu acho que, na verdade, a presidência não tem uma relação especial com o Paulo, ela tem uma relação especial com quem gera a quantidade de emprego e faz o trabalho sério que a Brasel faz, como outras entidades fazem, a BIH, os conventions, e ela entende que estar junto e apoiar esse esforço voluntário de diversas pessoas é o melhor para o Brasil e é nessa linha que a gente tem contato com o apoio do governo federal. Paulo, parabéns. Chegamos ao final de mais um programa Magnavita pela Rede CNT de televisão para todo o Brasil.